Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Tudo bom? Ótimo, eu sou Luciano Amorim, Continuando as nossas discussões, o nosso ponto hoje é abordar sobre a interpretação da lei, da norma, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu distribuo inclusive em sala, mas está lá no portal também, logicamente, e a lei complementar 95/98, que ela dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Ela determina todos os procedimentos para a criação de uma norma. Ela trata da técnica legislativa, de como fazer a numeração, parágrafos, etc. e tal. Está no nosso conteúdo programático. E a gente inicia exatamente discutindo a questão da interpretação da lei. Então, o direito, a ciência do direito, ele não pode prescindir de métodos eficazes, ou seja, que tenha efeitos, que realmente possibilite interpretar a lei de forma correta para aplicar o caso que se está sendo analisado. Então, é de fundamental importância essa correta interpretação da norma, da lei, para uma perfeita aplicação. É claro que interpretar a norma, interpretar a norma e aplicar são tarefas distintas, uma vez que a aplicação da norma ela decorre de conhecimentos do sentido da norma e do alcance da norma. Então, isso é muito importante. Você interpreta e aplica. A aplicação ela decorre de conhecimentos do sentido da norma e do alcance da norma, logicamente. Então, a interpretação da norma é de fundamental importância. Discutimos isso com bastante profundidade nas nossas aulas, isso é indiscutível, mas é de fundamental importância a gente saber exatamente como interpretar. Ainda mais que, claro, por exemplo, uma norma contratual. Um contrato é também uma norma, logicamente. Um contrato ele é uma norma. Certo? Isso é indiscutível. E precisamos compreender ou entender técnicas que vão possibilitar a nossa interpretação, logicamente. Isso facilita a nossa compreensão e também a devida aplicação, o devido sentido daquela norma que vai possibilitar, logicamente, uma execução correta do que está proposto, do que está evidentemente estabelecido. Então, a interpretação da norma é de fundamental importância. Nós devemos entender também que há uma ciência que trata exclusivamente da interpretação da norma. Certo? Essa ciência, pessoal, ela é denominada, logicamente, de hermenêutica. Calma, pessoal. O termo hermenêutica, ela é um termo que denomina uma ciência que vai estudar a interpretação da norma. Então, a hermenêutica é uma ciência que vai estudar a interpretação da norma, tá? Eu já estou repassando para vocês o significado. Então, é uma parte da ciência jurídica, segundo Maximiliano, 2002, no seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, 2002, traz que é a parte da ciência, pessoal, que tem por objeto o estudo da sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se realize. Como assim? Ela é uma ciência jurídica que vai analisar qual é o passo a passo que se deve ser empreendido para que eu consiga entender e aplicar essa norma propriamente dito. Isso é de fundamental importância para a vida profissional do gestor de recursos humanos, gestor comercial, gestor contábil e administrador, porque ele vai possibilitar, essas interpretações vão possibilitar que ele melhor compreenda a norma e entenda exatamente o que é que está sendo feito. O que está sendo exigido naquela norma. Então, isto é de fundamental importância, um conteúdo extremamente importante para a vida profissional de vocês, logicamente. Então, quais são os métodos de interpretação da norma? Então, temos alguns métodos de interpretação.
Temos, por exemplo, a análise, a interpretação gramatical, que ela analisa exatamente o texto da lei. O texto da lei. Então, a análise gramatical analisa o texto da lei. O que é que o texto da lei quer dizer? Certo? Tudo bem, tem um vínculo lá na frente, exatamente com um conteúdo que trata da interpretação da norma no que diz ela ser uma norma declarativa. Isso mesmo, pessoal, tem um vínculo sim, né? Ela analisa o texto da lei de forma gramatical e a interpretação declarativa vai declarar o que é que realmente esse texto quer dizer, o que é que ele poderá ser aplicado, né? Temos dentro também destes métodos de interpretação, além da gramatical, nós temos o sistemático. A interpretação sistemática, o que que faz a interpretação sistemática, pessoal? Ela faz uma comparação de artigos, de dispositivos. Tá entendendo? Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, nessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que está disponível lá para vocês no sistema, e também eu entreguei pessoalmente, mas está lá, ok? Está lá. Okay? Ela traz aqui, ó, por exemplo, artigo 6º, aí tem todos uns parágrafos como desdobramento. Então, essa interpretação dos parágrafos, ela decorre de uma interpretação de comparação de dispositivos. O que é que a cabeça, artigo 6º, é a cabeça, o caput, que chama, caput. O parágrafo 2º, ele fala o quê? Fala isso você tem que ler em sintonia com os outros dispositivos presentes. Então, é uma interpretação sistemática de dispositivo, né? Temos também a chamada interpretação, pessoal, histórica. E o que é uma interpretação histórica da norma? Ela vai investigar quais são os antecedentes da lei. Analisa o direito como um todo, a harmonia e a interdependência do que ela está querendo dizer, né? E até de forma independente, né? Então, a interpretação histórica, ela analisa exatamente os antecedentes da norma, qual é o sentido da norma, qual é o sentido do direito propriamente dito, entendeu? Então, esta é a interpretação histórica, e é possível também. Temos também uma interpretação, a interpretação denominada teleológica. E o que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer teleológica? Ela vai analisar a finalidade da norma, a atualidade. Por exemplo, ela vai analisar os contextos atuais. Então, qual é a finalidade da norma? Certo? A teologia estuda isso, exatamente. Então, é a chamada interpretação teleológica, analisa a finalidade da norma. Tá? A sua aplicação na atualidade. Temos também, pessoal, ainda a interpretação denominada sociológica, né? E essa interpretação sociológica ela vai ter por fim analisar o fim da lei, com base nas exigências sociais. Tá? Então, a interpretação sociológica vai analisar os fins sociais da norma. Tá, ok? Então, quais são os fins sociais da norma? Então, esta é a interpretação sociológica. E tudo isso, pessoal, decorre dessa ciência jurídica que é a hermenêutica. A hermenêutica é isso, certo? É exatamente esse... É uma parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo de forma sistemática, ou seja, ponto a ponto, dos processos que devem ser utilizados para a interpretação da norma, que a interpretação vai ser utilizada. Então, nós temos a gramatical, a sistemática, a histórica, a teleológica e a sociológica. Logicamente que estes são métodos de interpretação, tendo por base o professor Carlo Maximiliano, no seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, de 2002, logicamente, que alguns autores, quando vocês forem estudar e aprofundar, evidentemente, podem ter acrescido alguma outra possibilidade. Isso é possível, pessoal, isso não tem nenhum problema. Mas o ponto importantíssimo dessa nossa discussão é que vocês saibam que há uma forma de interpretar a norma. Ela não é aleatória, não é de todo jeito, tá me entendendo? Então, essa forma é de fundamental importância. Há procedimentos, né? E há uma ciência que se preocupa sobre isso, pessoal. Certo? Partindo mais ainda, eu já apresentei aqui para vocês
a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é considerada uma norma de sobredireito, ou seja, uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas, justamente pelo fato de não ser uma norma exclusiva de direito civil, certo? Então, existem várias outras... essa norma ela regulamenta todo o sistema normativo. Todo o sistema normativo. É importante esclarecer para vocês que, antigamente, essa norma era considerada lei de introdução ao Código Civil. Só que ela não introduzia somente o Código Civil. Ela é uma chamada lei sobre direito. Ela regulamenta todos os contextos do direito. A questão da validade, da vigência, eficácia e validade da norma, do direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, entendeu? Normas de direito internacional, tudo está aqui. É importante que vocês façam a leitura. É uma lei pequena, ela é pequeníssima. É importante fazer uma leitura para compreender a importância dessa norma. Essa norma, inclusive, por exemplo, contratos internacionais, como é que isso vai adentrar no nosso ordenamento jurídico, ela tem um viés voltado para isso também. Como é que se regulamenta, como é que se processa esse contexto, certo? Então, é uma norma extremamente importante e é uma estrutura jurídica importante para o conhecimento de todos vocês, de fundamental importância para o contexto de vocês. Então, por exemplo, pessoal, no artigo 4º, eu já falei para vocês, ele traz o seguinte, ó, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, pessoal, certo? E de fundamental importância. Então, ela sugere a normas técnicas também de interpretação que devem ser utilizadas. Analogia. O que é analogia? É você, já abordei em outros pontos, em outras discussões, analogia é você analisar casos semelhantes que já foram discutidos e você então decidir sobre o caso que está posto. Certo? Evidentemente que nós estamos analisando no contexto judicial, certo? Falei para vocês, nós temos uma trilogia, pessoal, uma trilogia, certo? Por exemplo, nós temos autor e réu discutindo um processo judicial, e nós temos aqui em cima o Estado juiz, que vai decidir. Você está discutindo uma relação contratual com um terceiro, pode ser pessoas ou mais de uma pessoa ou empresa. Então, há uma contenda contratual aqui, direitos e obrigações. Não foram cumpridos os direitos e as obrigações contratuais. Então, vem o Estado juiz e vai decidir esta demanda, certo? Isto de fundamental importância, isso. Então, a analogia, casos semelhantes que já foram discutidos, então é possível haver uma aplicação. Isso quando a lei for omissa, pessoal. A norma ela é clara. Artigo 4º, quando a lei for omissa, ou seja, se a lei não prevê como resolver aquela situação, então é possível a aplicação da analogia. Qual é a outra possibilidade de aplicação? Dos costumes. Já falei em outras discussões, as crenças e tradições locais, é possível ser aplicado também. E é possível também ser aplicado os princípios gerais do direito, né? São princípios genéricos, segundo Miguel Reale, 2009, né? Dar a cada um o que é seu, dignidade da pessoa humana. Então, são princípios gerais do direito. Direito à vida, né? A saúde, segurança, são todos direitos sociais, logicamente, né? Mas também são princípios gerais do direito, né? É inerente, ou seja, independe de algo escrito, é quase que um direito natural, né? Quase que um direito natural. E é importante fazer uma contraposição entre o direito natural e o direito positivo, né? E o direito natural, o jus naturalis, ele parte do pressuposto que não precisaria termos nada escrito, nada positivado, nenhuma norma escrita, nenhuma norma positivada. Por quê? Porque os determinados direitos já nos pertencem independente de estar escrito, como direito à vida, direito à dignidade da pessoa humana, que cada um tem que ser o que tem que possuir o que é seu, não dos outros.
Tá me entendendo? Então, é um direito natural. Contrapõe ao jus naturalista com os positivistas, porque o positivismo ele defende, evidentemente, que a norma para ser cumprida ela tem que estar escrita, porque senão as pessoas não vão cumprir. Logicamente que um direito natural ele tem um spec, um suporte, um ponto dentro, evidentemente, do direito consuetudinário, que são os costumes. Direito consuetudinário são os costumes, como temos na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Já falei isso também, certo? Então, exatamente porque não precisaria tudo estar escrito para que tenha uma validade, para que seja exigido o cumprimento de determinado preceito, né? Então, é de fundamental importância tudo isso. Temos também, pessoal, como uma técnica de interpretação, a equidade, né? E a equidade, conforme França 97, que destaca alguns requisitos extremamente importantes da equidade. Decorre de um sistema, de um direito natural. Olha só, já falei no direito natural para vocês. A equidade ela tem como requisito a inexistência sob a matéria de texto claro, inflexível, ou seja, uma norma não é clara, então aplica-se a equidade, né? É possível aplicar a equidade quando há omissão, defeito, acentuada ou uma lei muito geral, é possível aplicar a equidade, né? A equidade, pessoal, é julgar casos iguais de forma igual e casos diferentes de forma diferente, pessoal. Isso é de fundamental importância, né? Casos iguais de forma igual e casos diferentes de forma diferente, pessoal. Então, a equidade que eu falei para você, né? Vocês e até... Eu fiz um desenhozinho em sala de aula, né? Fiz um desenhozinho em sala de aula e exatamente não ficou muito bom, né, pessoal? Mas tipo assim, a equidade nós teríamos que deixar igual essa possibilidade. Então, por exemplo, você teria que aqui, aqui, logicamente, aí aqui e aqui, assim. Então, a equidade, pessoal, ela possibilita, não é que um tem mais direito do que os outros, né? Para que todos ficassem iguais, não é isso, não é isso, não é isso, certo? Então, nós temos a equidade a julgar casos de forma igual e casos diferentes de forma diferentes. Né? Não é que um vai ter mais direitos do que o outro, não é isso, né? Mas é para que mantenhamos uma equidade, né? Uma equidade. Foi até perguntado em sala de aula, uma colega de vocês, né, perguntou exatamente um outro exemplo, né? Nós podemos, por exemplo, numa análise bem, a questão das cotas, né? Cotas que é muito comum nas instituições, né? Então, a própria cota, ela vem dentro desse princípio da equidade, né? Um exemplo fantástico para nós compreendermos a equidade, né? Então, é de fundamental importância esse contexto da equidade, porque nos possibilita, claro, compreender que não é que alguém está tendo mais direitos do que eu, né? Mas que devemos manter um equilíbrio, claro, logicamente, né? Se uma pessoa tem uma menor possibilidade de estar no mesmo patamar, então ela tem uma maior disposição de direitos para que consiga manter esse patamar, logicamente, né? E o último ponto aqui, pessoal, é exatamente esta lei complementar número 95 de 98, que eu também disponibilizei para vocês, está lá no nosso conteúdo programático. Ela dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Ela trata de todo o processo legislativo, de como se criar, o que você vai colocar, por exemplo, numa emenda à Constituição, numa lei complementar, numa lei ordinária, numa lei delegada, medida provisória, decretos legislativos, resoluções, né? Isso tudo decorre, esta lei, do processo legislativo, porque há uma determinação do artigo 59 da Constituição Federal de que tem que ter uma lei específica, uma lei complementar,
que vai exatamente dizer como é que deve ser esse processamento para elaborar, para redigir e para alterar uma lei. Então, esta lei aqui, ela trata exatamente disso, está lá disponibilizada para você. Como é que você deve elaborar uma norma? Como é que você deve redigir uma norma? Como é que você deve alterar e consolidar uma lei? E quais são essas leis do processo legislativo? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, decreto legislativo, resoluções, etc. Esta lei aqui, que está no nosso conteúdo programático, que é a lei complementar 95 de 26 de fevereiro de 98, ela complementa o artigo 59 da Constituição, que trata disso, pessoal, da elaboração, da redação e da alteração da norma, certo? Então, pessoal, esses estudos são importantes, né? Você saber da interpretação, saber dessa lei de introdução à norma de direito brasileiro e, claro, também da lei complementar 95 e 98. Ok, pessoal? Qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, chama nas redes sociais ou pessoalmente, que nós vamos discutindo e aprimorando mais ainda. É isso aí, pessoal. Abração, até logo. Tchau.